Vamos dar início então à aula 11 do curso de Introdução à Ciência do Direito. O tema dessa aula é: pode o direito existir sem liberdade? E sem a possibilidade usada da força? Será que o direito pode existir sem força e sem liberdade? Bom, para responder essa questão ou essas questões, eu gostaria inicialmente de tratar de como, afinal de contas, direito e liberdade se relacionam. É comum a gente pensar que o direito, enquanto uma ordem coercitiva que impõe um conjunto de normas socialmente, que ele restringe a nossa liberdade, ou seja, que ele impede que a gente possa fazer o que bem entender, o que der na telha, que a gente passa a ser obrigado a respeitar aquilo que está posto. Bom, mas é preciso entender de que maneira exatamente o direito regula a conduta social e de que forma ele garante ou restringe a liberdade humana. E para entender isso, acho que a primeira distinção importante é justamente entre as formas de regulação positiva e negativa da conduta humana. O que é uma regulação positiva da conduta humana? Basicamente, é o fato de que normas podem regular ou prescrever a realização de um ato específico, ou seja, estabelecer uma obrigação de fazer, é obrigatório fazer isso. Ou então a omissão, ela pode impor a omissão de um determinado ato, proibindo que aquilo seja feito, que é a obrigação de não fazer. E diante de uma prescrição normativa, nós podemos, obviamente, observar ou violar aquela norma, ou fazer aquilo que foi, ou deixar de fazer aquilo que está proibido, ou fazer aquilo que está obrigatório, então violar essas obrigações. Normas, então, podem conceder a um indivíduo o poder ou a competência também para produzir normas. E quem se conduz conforme a norma, dizemos então que está aplicando a norma, está agindo de forma consonante à norma. Bem, na página 17 da Teoria Pura do Direito, que define assim o que é uma regulação positiva: enquanto o indivíduo pratica as ações para que uma norma lhe confere competência ou se conduz tal como lhe é positivamente consentido por uma norma, aplica a norma. Para decidir os casos concretos, o juiz, com sua decisão, que representa uma norma individual, aplica a lei a um caso concreto. Competente, por força da decisão judicial, para executar uma determinada pena, o órgão de execução aplica a norma individual da decisão judicial. Ao fazer-se uso da legítima defesa, aplica-se a norma que positivamente permite o emprego da força, etc. E fim da citação. Tudo isso são exemplos de uma regulação positiva que claramente estabelece ou uma obrigação ou uma proibição. Bom, mas não é simplesmente por meio de obrigações e proibições que o direito regula nossas condutas. Ele também o faz negativamente. Há uma possibilidade de uma regulação negativa da conduta humana. E como que acontece uma regulação negativa? É quando simplesmente não há qualquer proibição ou obrigação. Então, como se diz no direito, aquilo que não está nem obrigado, aquilo que não somos nem obrigados nem proibidos de fazer, encontra-se no reino da liberdade. A gente pode ou não fazer. Nós somos, então o domínio do que a gente chama de uma permissão negativa, ou seja, não tem nada no direito que nos permita usar camisas pretas, mas na medida em que não há nenhuma obrigação de usar camisa vermelha, nenhuma proibição de se usar camisa preta, então é permitido usar camisas pretas. Então essa permissão de usar uma camisa preta é o que a gente chama de uma permissão negativa. O negativo aqui não é no sentido de algo ruim, mas o negativo é no sentido de que na medida em que não há nada positivamente estabelecendo ou obrigação ou proibição, ou seja, que diga diretamente a respeito a isso, então, por negação, nós somos então permitidos a fazer o que bem entender, a usar a camisa da cor que a gente quiser. Na página 18, Kelsen explica isso. Negativamente regulada por um ordenamento normativo é a conduta humana quando, não sendo proibida por aquele ordenamento, também não é positivamente permitida por uma norma delimitadora do domínio de validade de uma norma proibitiva, sendo assim permitida num sentido meramente negativo. Então é permitido nesse sentido meramente negativo, uma vez que não há qualquer disposição outra. E não faz sentido, obviamente, o direito ficar permitindo positivamente algo, a não ser quando ele age excetuando parte do conteúdo de uma proibição ou de uma obrigação mais geral. Então, se fosse obrigatório
usar camisas vermelhas, faria sentido que houvesse uma permissão explícita para os professores usarem camisa preta, por exemplo, né? Haja vista que pesa uma proibição mais geral. Bom, dito isso, é o caso então de nós analisarmos agora outros aspectos relativos a como o direito regula as nossas ações e como ele se relaciona com a liberdade, né? O argumento do Kelsen é de que o direito regula a nossa conduta, então, tanto positiva quanto negativamente, ou seja, o que não é proibido é permitido negativamente. Assim, a ordem jurídica, de certa maneira, regula toda e qualquer conduta humana, seja positivamente, seja negativamente. Aquilo que não está dito positivamente no direito, em termos de proibição ou obrigação, o direito regula negativamente. Então, portanto, tudo está regulado pelo direito de alguma forma, seja positiva, seja negativamente. A ordem jurídica, contudo, não impede, segundo Kelsen, todos os conflitos possíveis. Obviamente, são possíveis vários conflitos dentro da esfera da liberdade, daquilo que a gente pode fazer, e isso pode estabelecer diferentes formas e tipos de conflito. Mas proíbe-se o recurso da força física para impedir a conduta não proibida de outro, né? Ou seja, o que o Kelsen está ressaltando aqui, que de maneira geral o uso da força física, a coação, só é possível naqueles casos em que você está cumprindo efetivamente o que o direito estabeleceu, o que é proibido ou obrigatório, né? E aquilo que encontra-se no campo da permissão reza aí algo que é da ordem liberal, aquilo que não está nem proibido, que não é nem proibido nem obrigatório, o Estado não pode intervir, ele deixa então os indivíduos que eles ajam como bem entender, né? Esse é o campo, o reino da liberdade. É um princípio, portanto, de reserva liberal, de não intervenção na nossa vida, no que a gente quer fazer ou não, a não ser quando há uma proibição ou quando há uma obrigação específica agindo sobre nossa conduta. Então, a ordem jurídica ela pode limitar, esse é o raciocínio do Kelsen, é de que a ordem jurídica ela pode limitar nossas ações, mas fica sempre garantido um mínimo de liberdade, né? Ou seja, uma esfera da existência humana na qual não penetra qualquer comando, qualquer proibição. Mesmo no caso da ordem jurídica mais totalitária, vai sempre restar esse mínimo de liberdade, porque afinal de contas isso é uma consequência para Kelsen da limitação técnica que afeta a própria disciplina positiva da conduta humana. Ou seja, o direito é incapaz de abarcar todo o nosso comportamento e de prescrever positivamente todas as condutas que temos de fazer ou tudo aquilo que é proibido de fazer, né? E, portanto, na medida em que ele é incapaz de tudo estabelecer minuciosamente, vai sempre restar coisas que são negativamente permitidas, ou seja, que não estão previstas por aquele direito positivamente, que não foi objeto de nenhuma proibição e de nenhuma obrigação. Então, nesse sentido, vai sempre haver uma espécie de reserva de liberdade, e isso vai acontecer não porque o direito, por um suposto direito natural, não pode invadir certas esferas do nosso comportamento, mas simplesmente porque o próprio meio que o direito se vale, que é a prescrição, ele é limitado e ele é incapaz de tudo prescrever, de tudo determinar minuciosamente, exatamente tudo que temos que fazer, como devemos agir, né? Então vai sempre restar uma esfera muito grande de liberdade. Bom, outro aspecto interessante da gente analisar é aquilo que Kelsen vai chamar de os deveres sem sanção, né? Kelsen observa que nem toda norma jurídica estatui imediatamente uma sanção, né? Ou seja, existem normas que são sancionadoras, imediatamente sancionadoras, que estabelecem uma determinada consequência jurídica. Outras, e que são ligadas geralmente a atos de coerção. Outras não são imediatamente sancionadoras. Bom, já que, como foi dito anteriormente, Kelsen define o direito como uma ordem jurídica coativa, ou seja, ligada a atos de coação e a sanções, portanto, sem as quais o direito seria sem eficiência, não seria eficaz, né, não seria observado socialmente, é de se perguntar então se é possível que haja no interior do direito normas que não são imediatamente sancionadoras. E a resposta do Kelsen é que sim, que essas normas podem existir no direito, vão ser chamadas de normas não autônomas, ou seja, elas não têm uma autonomia, elas não existem independentemente de outras normas, ou elas só podem ser consideradas válidas juridicamente porque elas estão em relação com outras normas que elas sim
são sancionadoras ou estabelecem algum tipo de consequência para os nossos atos, para aquelas condutas. Vou ler uma passagem do Kelsen que ajuda a entender isso, na página 57 da Teoria Pura do Direito. Diz ele: a definição do direito como uma ordem coercitiva pode ainda manter-se em face daquelas normas que conferem competência ou poder para uma conduta que não tem o caráter de um ato de coação, ou permitem positivamente tal conduta, na medida em que tais normas são normas não autônomas, por estarem em ligação essencial com normas estatuidoras de atos de coerção. Então, Kelsen vai dar o exemplo, depois de diferentes normas que têm essa natureza de serem não autônomas, normas constitucionais que fixam modos de aplicação, de execução de outras normas, etc., elas não são imediatamente sancionadoras, mas elas se inserem num conjunto de normas que tem a possibilidade, que prevêem certas sanções. Enfim, a ideia é mais ou menos o seguinte: existe no direito certas normas gerais que instituem princípios, por exemplo, devido processo legal, princípio da democracia, etc. E essas normas elas não são imediatamente sancionadoras, não há nenhuma consequência jurídica precisa e específica vinculada àquilo. Mas, obviamente, elas só podem ser consideradas válidas juridicamente porque elas estão no interior de um conjunto de normas e essas outras normas estabelecem sanções ou atos possíveis de coerção. Porque sem isso, sem essa ligação, ainda que indireta, à possibilidade de atos coercitivos, para Kelsen o direito não faria sentido. Ou seja, não faz sentido estabelecer alguma coisa se não há nenhuma consequência possível, se independentemente do que a gente faça, não vai acontecer absolutamente nada com a gente. Enfim, então, é preciso que haja essa vinculação a alguma consequência jurídica, alguma sanção, algum ato coercitivo possível. Na página 60, aliás, na página 61, o Kelsen continua explicando essa questão das normas autônomas e não autônomas, dizendo o seguinte, agora sobre as normas não autônomas. Se uma ordem jurídica ou uma lei feita pelo parlamento contém uma norma que prescreve uma determinada conduta e uma outra norma que liga à não observância da primeira uma sanção, aquela primeira norma não é uma norma autônoma, mas está essencialmente ligada à segunda. Ela apenas estabelece negativamente o pressuposto de que a segunda liga à sanção. E quando a segunda norma determina positivamente o pressuposto a que liga a sanção, a primeira torna-se supérflua do ponto de vista da técnica legislativa. Então, a gente pode imaginar uma espécie de grande cadeia nas quais as normas se relacionam entre si e uma norma que não é imediatamente sancionadora ganha seu sentido vinculado a uma outra que é sancionadora. Agora, se essa outra norma, que também é sancionadora, já prescreve tudo aquilo que a norma anterior prevê, então essa norma anterior seria supérflua, ou seja, ela, do ponto de vista técnico-jurídico, ela poderia ser dispensada. Kelsen, então, exemplifica mostrando que o direito ele não precisa dizer exatamente o que deve fazer, como no caso de mandamentos, por exemplo, a forma dos mandamentos, mas basta o direito fazer o quê? Tipificar condutas e fixar sanções. Ou seja, o direito não precisa dizer que não se deve matar, ou é errado matar, ou não matarás, que é a forma de um mandamento, por exemplo. Basta dizer matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos, como está no artigo 121. Então basta estabelecer a conduta e a sanção negativa e indiretamente ele está dizendo que não se deve matar. Então percebo que essa norma não matarás, ela é supérflua, ela é dispensável à luz do que já está disposto no artigo 121, que simplesmente estabelece uma pena de reclusão para a conduta a matar alguém. Então, leia a passagem de Kelsen sobre isso, também na página 61. Um código penal moderno não contém, na maior parte das vezes, normas nas quais, como nos 10 mandamentos, o homicídio, o adultério e outros delitos sejam proibidos, mas limita-se a ligar sanções penais a determinados tipos legais, Tatbestände. Aqui se mostra claramente que a norma não matarás é supérflua quando vigora uma norma que diz que quem matar será punido, como no nosso artigo 121. Ou seja, que a ordem jurídica proíbe uma determinada conduta pelo fato mesmo de ligar a essa conduta uma sanção, ou prescreve uma determinada conduta quando liga uma sanção à conduta oposta. Enfim, então é supérfluo expressar isso na forma de mandamentos, como não matarás.
Bom, o Kelsen, então, a gente pode pensar em vários exemplos de normas que são não autônomas. Como eu disse, tem as normas que são permissivas, ou seja, aquelas que positivamente permitem alguma coisa, elas são não autônomas porque elas só fazem sentido enquanto exceção, ou seja, elas só fazem sentido enquanto uma limitação do domínio de validade de outra norma jurídica. Então, só faz sentido uma norma que permite usar boné amarelo dentro de um contexto no qual há alguma proibição ao uso de bonés, ou que há uma obrigação de uso de boné de determinada cor, né? Não faz sentido, num contexto em que as pessoas já podem usar boné da cor que quiser, haver uma permissão positiva no sentido de que é proibido ou obrigatório o uso do boné amarelo. Bom, de que é, aliás, permitido o uso do boné amarelo. Bom, outro exemplo, né, normas revogadoras ou derrogatórias, né, aquelas que retiram validade de outras normas. Elas também só fazem sentido à luz dessa outra norma que elas vão revogar. Outro exemplo, né, normas que conferem competência, né, que conferem um poder, por exemplo, a uma determinada autoridade legislativa para editar leis, ou normas que regulam procedimentos legislativos, jurisprudenciais, administrativos, funcionamento dos órgãos do Poder Executivo ou dos tribunais. Essas normas também não necessariamente são imediatamente sancionadoras, né? Indiretamente, elas estão ligadas a crimes funcionais, ligadas ao exercício a atividade do serviço público, etc. Mas, diretamente, muitas delas não são sancionadoras. E, por fim, normas definitórias ou hermenêuticas, que são aquelas que determinam como se deve interpretar, aplicar o direito. Elas também, em geral, não são imediatamente sancionadoras, né? Mas dentro de um conjunto também que impõe certas obrigações por parte da prestação jurisdicional, aí sim elas podem ser sancionadoras, mas nelas mesmas não, né? Então, o Kelsen conclui esse ponto, né, das normas autônomas e não autônomas, afirmando que, embora nem toda norma estabeleça atos de coação, ou seja, não são autônomas, elas sozinhas não têm ainda tudo que precisa para valer juridicamente, ainda assim podemos caracterizar a ordem jurídica como uma ordem coativa, ou seja, mesmo que no interior dela existam normas que não sejam imediatamente coativas, na medida em que as normas não autônomas, ou seja, não sancionadoras, ganham sua validade ao se ligarem a normas que estatuem atos de coerção, né? Então, como um todo, a ordem jurídica ela é coativa, ela tem uma natureza essencialmente sancionadora. Mas isso não significa que todas as normas no seu interior, para valerem juridicamente, tem que ser elas também imediatamente sancionadoras ou elas mesmas estabelecerem diretamente atos de coerção. Elas podem não fazer isso diretamente, e por isso são não autônomas, mas se situarem no interior de um conjunto no qual outras fazem isso, outras estabelecem essas sanções, né? Então, indiretamente, elas ganham sua validade jurídica e se inserem no interior dessa ordem que, como um todo, é coativa, segundo a visão do Kelsen. Bom, e um último ponto ainda sobre essa questão, diz Kelsen na página 60, que para ele não é concebível um direito que não seja uma ordem coativa, também uma ordem, algo, né, que envolva a possibilidade do uso da força. Está na página 60, o Kelsen vai fazer, ao tratar dessa questão, uma crítica à concepção marxista do Estado do Direito. Diz Kelsen na página 60, é por isso de rejeitar uma definição do direito que o não determine como ordem de coação, especialmente porque só através da assunção do elemento coação no conceito de direito, este pode ser distintamente separado de toda e qualquer ordem social. E porque, com o elemento coação, se toma por critério um fator sumamente significativo para o conhecimento das relações sociais e altamente característico das ordens sociais a que chamamos direito. Fim da citação aqui do Kelsen. O que está acontecendo? Kelsen basicamente considera que a definição de direito como uma ordem de coação está de acordo com a experiência do Estado moderno, né? Bem na linha daquilo que na aula passada eu apresentei sobre o Max Weber, a definição sociológica que ele oferece de Estado. Enfim, Kelsen está concordando, ou seja, Estado moderno só existe ligado a essa possibilidade como uma ordem de coação, essa possibilidade do uso da força. No caso, né, como esse
essa autoridade, esse ente que exerce esse monopólio do uso legítimo da violência. Enfim, então, no caso de uma organização social não estatal, como pensa Marx, ou seja, que não tem essa forma de um monopólio do uso da violência, esta ordem social perderia também, aos olhos de Kelsen, o caráter jurídico, né? Juntamente com o caráter coativo, na medida que a gente tem uma forma de organização social não coativa, que não usa da violência, né? Isso para Kelsen não pode mais ser chamado de Estado, e essa forma de normatização social também não pode ser considerada como direito, né? Então, junto com o Estado, morreria também o direito, né? Cito Kelsen sobre isso na página 60. E se das ordens sociais a que chamamos direito viesse a desaparecer, como profetiza o socialismo marxista, o elemento coação como consequência do desaparecimento da propriedade privada dos meios de produção, estas ordens sociais mudariam radicalmente de caráter. Perderiam, no sentido da definição do direito aqui admitida, o seu caráter jurídico, do mesmo modo que as comunidades por elas constituídas perderiam seu caráter estatal, ou seja, na terminologia de Marx, o Estado, e com o Estado também o direito, morreria, né? Enfim, então, fim da citação, aqui fica claro para Kelsen, não que todo o projeto de Marx, o que ele está dizendo não é que isso nunca vai acontecer, o que é impossível, que essa revolução é impossível. O que ele está dizendo é simplesmente que, de um ponto de vista técnico, científico, aquilo que ele está propondo não pode ser chamado de Estado, e o comunismo não pode ser considerado um Estado, isso o próprio Marx reconhece, mas também aquilo que nasceria não pode ser considerado um direito, né? Não haveria mais direito, porque o direito só faz sentido enquanto uma ordem coativa, centralizada, organizada por um Estado. Morre o Estado e morre o direito, né? Sem essa forma coativa, sem esse monopólio da violência, sem esse uso de atos coercitivos, essa possibilidade de atos coercitivos, não há que se falar nem em Estado, nem em direito, né? Essa é a visão de Kelsen. Então, o que Marx sonha seria uma espécie de negação ou morte tanto do Estado quanto do direito, né? Uma dissolução da forma Estado e, por consequência, daquilo que a gente entende ou pode chamar de direito, né? Então, não haveria propriamente direito numa sociedade organizada nos moldes socialistas ou comunistas. Bom, dito isso, gostaria de terminar a aula fazendo uma pequena extensão, porque basicamente o que eu tratei nessa aula foi sobre essa relação da liberdade, do uso da força, e eu gostaria de fazer uma referência, para terminar, a dois grandes pensadores, filósofos, um filósofo e uma filósofa alemães, do início do século XX, enfim, início, meados do século XX, e que são importantes pensadores sobre justamente essa questão da violência. Primeiro eu vou fazer referência a esse filósofo alemão, que foi o Walter Benjamin, que morreu tragicamente, ele era, enfim, judeu, e ele morreu tragicamente tentando fugir justamente dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, na fronteira da França para a Espanha. Ele acabou cometendo suicídios, enfim, numa experiência de fuga de policiais nazistas. Mas Walter Benjamin, ele tem uma contribuição importante para esse tema num texto que ele publicou ainda muito jovem, em 1921, que é intitulado Para uma Crítica da Violência, né? Zur Kritik der Gewalt. Esse termo mesmo, Gewalt, no alemão, pode ser traduzido tanto por violência quanto por poder, e poder justamente nesse sentido de um poder institucionalizado, legal. E o argumento central do Walter Benjamin, em grande medida, é justamente esse, de que o poder do Estado ele é sempre a manifestação, o exercício de uma forma de violência. Ele é instaurado por uma violência e ele é mantido como uma forma de exercício da violência. A instauração do direito e a instauração de poder, enquanto tal, é um ato de manifestação imediata de violência, nos termos do Walter Benjamin. Portanto, não existe Estado sem violência. Pelo contrário, o Estado e o direito são, por excelência, manifestação da violência, né? Todo contrato, todo pacto, todo acordo que constitui o Estado, todo compromisso dessa ordem é coercitivo para Walter Benjamin e situa-se dentro dessa mentalidade, digamos assim,
da violência, né? E diante disso, Walter Benjamin vai justamente propor uma saída revolucionária. Então ele é influenciado pelo marxismo, mas também por um pensamento messiânico judaico, mas em termos marxistas também o que ele propõe é uma ação revolucionária que vai interromper esse contínuo de violência que é a experiência do direito e do Estado, né? Enfim, então, em certo sentido, Walter Benjamin vai na mesma linha do Weber, né, de que o Estado é o exercício da violência, só que a resposta que o Walter Benjamin vai dar a isso é uma resposta, uma aposta numa ação que ele vai chamar de uma violência pura que vem interromper esse contínuo da violência estatal e do direito para instaurar uma espécie de nova ordem social, uma experiência, portanto, de ordem revolucionária. Bom, então esse é um autor importante para pensar essa questão da violência e da relação do direito e do Estado com a violência, numa perspectiva, vamos dizer, mais próxima ao Marx, enquanto que a outra pensadora que eu gostaria de fazer referência, também alemã, a Hannah Arendt, que escreveu lá no final dos anos 60 um texto intitulado Da Violência ou Sobre a Violência, e Hannah Arendt, que é uma filósofa que ficou muito conhecida em função das análises justamente que ela fez da experiência do totalitarismo, tanto do nazismo quanto do stalinismo, que ela publicou num livro ainda nos anos 50, 1951, chamado Origens do Totalitarismo, e também conhecida por várias outras obras, é uma grande filósofa política do século XX. E nesse texto de 1969, sobre a violência, basicamente ela se contrapõe à posição do Walter Benjamin, enquanto o Walter Benjamin ele se esforça para unir poder e violência, mostrar como que inclusive a palavra alemã Gewalt tem essa ambiguidade, defendendo que o Walter Benjamin, né, defendendo que o único modo não violento de viver em sociedade seria superando o direito por meio de uma ação revolucionária, né? A Hannah Arendt ela vai apostar, ela vai fazer uma outra argumentação, vai seguir uma outra direção e vai apostar no direito como um modo legítimo de solução de conflitos, e ela acredita, portanto, na capacidade de auto-organização não violenta dos homens por meio de contratos e de instituições políticas, né? Então, o objetivo da Hannah Arendt, em grande medida, nesse artigo, nesse texto dela sobre a violência, é se contrapor àquela definição que o Weber faz de Estado como esse grande gestor da violência e tal, e ela vai justamente se afastar disso, vai dizer que é preciso romper com esse senso comum e se afastar da definição de Weber. Ela vai oferecer então novas definições, né? Por poder, o que ela vai entender basicamente é a capacidade humana de agir em concerto, em conjunto. O poder é resultado sempre de uma ação coletiva, né? Cito ela: o poder emerge onde quer que as pessoas se unam e ajam em concerto, né? Então essa nossa capacidade de agir junto, né? Em estabelecer acordos, em dialogar, é isso que faz crescer, que faz nascer o poder, né? Já a autoridade seria esse reconhecimento por parte daqueles que obedecem, que é baseada no respeito, né? Quando há autoridade, não haveria necessidade de coerção ou de imposição, né, pela violência. E violência, para Hannah Arendt, nada mais é do que uma ação individual, uma relação instrumental, tentativa de impor algo de um modo mais efetivo, instantâneo, gerando uma espécie de obediência imediata, mas de forma puramente instrumental, né? A violência e poder, portanto, para Hannah Arendt, são elementos opostos, né? Ou seja, onde um domina, o outro estaria ausente. A violência surge justamente quando o poder fraqueja, quando ele falha, né? Do ponto de vista dela, o poder nunca nasce propriamente da violência. Todo poder, todo aumento de violência, na verdade, assinala uma perda de poder. É quando a gente não consegue agir junto, dialogar e fazer as ações em concerto, né, juntamente, é nessas situações que a violência acaba aparecendo, emergindo, e quanto mais a violência cresce, menos a capacidade, o poder se manifesta, ou seja, menos em conjunto, menos diálogo existe, etc. É a impotência que gera violência, portanto, é quando o poder falha, quando essa capacidade de ação conjunta fraqueja, que a violência, aliás,
cresce, né? E apesar de distinguir dessa forma poder e violência, né, onde há poder não há violência, a Hannah Arendt claramente entende que nas situações concretas, as nossas experiências propriamente vividas, essas duas coisas vão estar sempre misturadas. As nossas experiências de vida social têm algo da ordem do poder, da ação conjunta, mas tem algo da ordem da violência e da imposição. O que ela defende nessa separação não é uma separação de fato, mas uma separação conceitual, ou seja, embora eles estejam misturados em concreto nas nossas experiências sociais, a gente precisa distinguir conceitualmente. É importante isso para a gente ter uma clareza conceitual maior. Mas isso, é claro, é uma abstração. Não existe poder puro, diálogo puro, pura ação em concerto, assim como não existe pura violência, pura organização social baseada exclusivamente na violência. É sempre uma mistura das duas coisas, mas é importante distingui-las, né? E, portanto, como a gente viu na Hannah Arendt, existe a possibilidade de uma organização social sem violência, ou pelo menos com um grau mínimo de violência e com um grau maior de autoridade, de acordo e de ação em conjunto. Então nós temos, assim, visões muito diferentes sobre essa relação entre poder, liberdade e direitos, e violência. Pois não.